As leituras da Palavra de Deus hoje nos fazem pensar sobre o amor de Deus que se manifesta no perdão por nós. Próprio de quem ama, é próprio de quem ama perdoar. Quem perdoa pouco, disse uma das frases do Evangelho hoje, ama pouco. Quem ama muito, perdoa muito. E a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, eu faço para vocês, é se Deus ama pouco ou muito vocês. Claro que é muito. Afinal de contas, todos os pecados da nossa vida já foram muitos. Se alguém cometeu poucos pecados até hoje, que bom, né? Mas todos os pecados que nós cometemos até hoje, se não foram perdoados, Deus quer perdoar. Então, como que é isso? Deus não perdoa os pecados quando Ele quer? Ele perdoa e quer perdoar todos os pecados. Mas o perdão de Deus só chega até nós com a nossa ajuda também. Se nós não temos uma atitude de conversão e de arrependimento, o perdão que Deus tem para nos dar, Ele quer nos dar, e só vai ser alcançado, sentido por nós, e vai realmente apagar nossos pecados, se nós realmente tivermos uma disposição interior de coração, como essa mulher do Evangelho de hoje. Ocupa Davi na primeira leitura. A primeira leitura fala do rei Davi, não é? Que cometeu um pecado grave. Primeiro, ele assassinou um homem. Ele queria ficar com a mulher de um outro homem lá, né? Aí ele que era o rei, botou lá o Urias na frente da batalha para ser morto. E morrendo, ele pudesse tomar posse da esposa dele. Foi o que aconteceu. Botou Urias lá, morreu. Aí ele começou a conviver com a esposa dele, desse homem que tinha morrido. Aí Deus manda, e aí é o que é o mais interessante. Então, se Deus quer me perdoar sempre, como disse o Papa, Deus não se cansa de perdoar, porque Deus não nos cansa de amar, porque Deus nos ama muito, e Deus sabe que é necessário que o perdão dele nos alcance para que nós possamos nos salvar. Ai daquele que morrer sem o perdão de Deus. Ai daquele que morrer sem ter alcançado o perdão de Deus nessa vida. Não porque Deus deixou de dá-lo, mas porque Deus não conseguiu dar. Porque o teu coração estava fechado, endurecido pela falta de arrependimento ou pela falta de perdão que você não sabe dar. São as duas coisas que fecham o coração para Deus. Por o amor de Deus e por o perdão de Deus. A falta de arrependimento e a falta de perdão. A falta de arrependimento fecha o nosso coração para Deus e abre para o demônio. A falta do perdão ao próximo fecha o nosso coração ao próximo e abre para o demônio. Por isso mesmo, hoje nós precisamos pedir esses dois dons de Deus. O do arrependimento e o do aprender a perdoar. Porque afinal de contas, a nossa vida de agora, do início ao fim, será uma dinâmica, um processo de pedir perdão e de dar o perdão. Porque afinal de contas, você não vai parar de pecar. Pode diminuir, pode fazer menos, pode lutar para cada vez mais os pecados subirem da tua vida, mas você vai continuar errando de alguma maneira e Deus vai continuar te perdoando até o último dia da tua vida. E assim mesmo o mundo não vai se transformar no mundo perfeito, muito menos as pessoas que continuarão com o seu pecado a te machucar, a te ofender, a te desprezar, a te colocar de lado. E aí? Você tem que entrar nessa dinâmica de sempre estar perdoando também, porque aquele que não recebe o perdão de Deus e aquele que não dá o perdão não vai viver bem nessa vida. O ser humano precisa saber que precisa do perdão de Deus e que precisa perdoar também, senão não vai viver feliz, não vai ter paz. Vai viver uma vida angustiada, triste, abatida, mal-humorada, amargurada, porque não entrou nesse processo de receber e dar o perdão, que tem que ser próprio de todo ser humano, não tem como fugir disso. Se você renuncia ao perdão de Deus porque você não quer mais caminhar com Deus, porque quer escolher o pecado, você já está perdido. Se você renuncia no teu coração e dá o perdão a alguém, deixar a pessoa de lado, ser indiferente, não quer mais, também teu coração está perdido, porque está fechado também.
logo o amor de Deus não te alcança. Padre, então como que eu alcanço o arrependimento do meu coração, já que não é natural do ser humano? Tem muita gente que faz isso, né? Vou fazer o pecado e depois eu confesso, né? Quanta vez já ouvi falar isso? Vou fazer o pecado, mas confesso com o padre. Quem disse que você vai estar arrependido para confessar depois? Da onde sai o arrependimento? Não é. E se você não estiver arrependido? E aí, vai cometer o pecado de novo? Ou vai vir confessar só por pecado de consciência? Confessei, Deus me perdoa? Não. Deus quer te perdoar, mas o perdão não te alcançou. Porque você não veio com o coração arrependido, contrito, como essa mulher do Evangelho de hoje. Para chegar a pedir ao perdão de Deus, o coração precisa estar aberto. Porque quando nós recebemos o perdão de Deus, nós nos sentimos amados por Deus. Tenha certeza, todas as vezes que você cantou esse ato penitencial, todas as vezes que você pediu perdão a Deus na oração, todas as vezes que você pediu perdão a Deus na confissão e não se sentiu amado por Deus, alguma coisa está errada. Porque quem se sente perdoado, se sente amado. Você pediu perdão com o coração duro, com o coração fechado, porque você acha que Deus perdoa os seus pecados, pelo simples fato de você contar os seus pecados para o padre, bom, Deus te pecar para o padre perdoado. Quem disse? Falei para Deus me perdoar, Deus me perdoou. Quem disse? Seu coração precisa estar aberto para receber o perdão, porque quem recebe o perdão se sente amado, e quem se sente amado não tem mais a vontade de ofender a pessoa que ama. Por isso vai sair da confissão, vai sair da missa, vai sair daquele momento com disposição para não cometer mais aquele pecado. Mas padre, eu vou cometer de novo, porque é sempre o mesmo pecado. Estou até de vergonha de confessar, porque é o mesmo pecado sempre. Sempre a mesma coisa. Aí eu falo, mas que bom que é a mesma coisa. Se você viesse com todo dia como diferente, você, meu Deus, não se controle nada. Todos os pecados você comete, né? Pega um, pega outro, que é isso? Se uma pessoa totalmente descontrolada, todos os pecados você faz. Não, que bom que é um só, ou que é sempre a maioria. Vamos lutar então para mudar. Vamos lutar para o teu coração se arrepender de verdade desse pecado, para você se sentir amado, e Deus te dar a força do amor dele para você não mais cometer esse pecado. Mas como que eu alcanço esse coração arrependido, Padre? Então aqui a primeira leitura falou claramente para nós. Davi cometeu esse pecado, e Deus mandou um profeta, Deus mandou um homem para falar para ele. Só que a leitura já começa falando o final da história, né? Natan já fala, esse homem é você. Mas você sabe a historinha que Natan contou antes para Davi, né? Um homem tinha muitas ovelhas. Aí chegou uma visita na casa dele, tinha um servo dele que tinha uma ovelhinha só, né? O servo tinha uma ovelhinha, mas o homem tinha um rebanho imenso de ovelhas. Mas chegou uma visita, qual ovelha que ele pegou? Lá do irmãozinho só tinha uma, né? Em vez de matar 200, uma das 200 que ele tinha, pegou uma asinha, matou a única ovelha que o homem tinha lá para dar comer para os vizinhos. O vizinho não, para os visitantes. Né? Homem maldoso, por aí está falando, esse homem é cruel, Davi. Esse homem não é ruim, pegou a única ovelhinha que tinha, é homem ruim, um cruel. Davi, sim, ele é o pior, ele tem que ser morto, tem que ser castigado. Aí começa o evangelho, esse homem é você. Esse homem é você que matou um homem para ficar com a mulher dele. Olha o que a palavra de Deus. Como que aí Davi, nesse momento, Davi cai em si do seu pecado, o erro não podia mais ser consertado, o homem já estava morto. O erro não podia ser mais consertado, mas uma coisa poderia ser consertada na vida dele. O coração dele, que antes era maldoso, poderia ser não tão maldoso. O coração dele que desejou algo, um pecado lá de adultério ou num desejo de morte, poderia mudar. Isso pode ser consertado. Talvez o pecado não é mais consertado. Talvez o mal que você fez naquele dia, com aquele sentimento, não vai ser consertado. Mas o teu coração pode se consertar para não cometer esse pecado de novo. E como que isso acontece, Padre? Com o arrependimento e o perdão. Mas como que o arrependimento vem? Como que o arrependimento vem para o Davi? Através da palavra do profeta. Ele caiu em si, a palavra tocou no coração dele, e essa palavra gerou o arrependimento dele. Fez com que ele fizesse penitência, fez com que ele pedisse perdão, fez com que ele orasse, fez com que ele buscasse de Deus a misericórdia, e ele alcançou. Porque tem muita gente que diz, não vou para a missa hoje, e afinal de contas não comungo, eu não estou arrependido do meu pecado, para que ir para a missa? Vou ficar em casa. Está errado. Da onde vai surgir então o arrependimento do teu coração, meu irmão?
numa música que você vai cantar na missa, numa palavra que o padre vai dizer, no irmão que vai te acolher. Talvez esse seja a palavra, a ação na missa, na igreja, que te deu arrependimento. Agora, se você se fez na sua casa, no seu quarto, no seu mundinho, achando que não está arrependido, que ainda não vai mudar. Porque quem traz o arrependimento é Deus, é a palavra de Deus, pelo canto, pela pregação, pelo irmão, por uma oração que você faz. Se você deixa de vir para a igreja, que palavra vai te converter? Que palavra vai te trazer o arrependimento? Nenhuma. Por isso é importante nós sempre estarmos aqui. Claro, precisamos comungar, claro, precisamos estar com Deus, mas se você ainda não está com o coração assim, não é. Se você quer mudar, se você quer mudar o seu sentimento, quer sair desse pecado, é aqui que você tem que vir. Ah, não vou porque eu vou me sentir falso na presença de Deus, eu estou cheio de pecado, eu estou arrependido. Deus, mas você quer mudar isso na tua vida? Então vem, porque é aqui que a palavra vai mudar. Você não vai conseguir isso com as suas forças, não. Você pode ficar a sua vida toda na tua casa. Eu quero me arrepender, eu quero me arrepender. Nunca vai vir um arrependimento. Porque não é força vossa. Não é você que consegue colocar no teu coração, porque lá dentro do arrependimento vem de Deus, brota pela oração que você faz, brota pela pregação que você escuta, brota pelo amor que Deus tem por você. E quando esse arrependimento brotar, ele se vai, se coloca aos pés de Jesus, pede perdão na missa, pede perdão na confissão, que você vai se sentir amado de verdade. Como Davi, como essa mulher que lá tinha um monte de pecados. Na cidade dela, no bairro dela, era tida como uma maior pecadora, era rejeitada, as pessoas olhavam de lado para ela. Mas ela conseguiu fazer duas coisas. Alguma coisa tocou no coração dela, alguma palavra que Jesus tinha dito em algum lugar, alguma coisa que ela escutou sobre Jesus, que gerou um arrependimento na vida dela, que fez com que ela chegasse adiante de Jesus, dobrasse os seus joelhos, chorasse ali sobre os pés de Jesus, enxugasse os seus cabelos e mostrar para Jesus que ela estava arrependida e que ela amava Jesus, e que ela amava. A diferença do fariseu, né? O fariseu não amava Deus. Era um homem que achava que aquilo que ele fazia era bom para pronto. Ele seguia a lei, ele seguia os mandamentos, ele era certinho, ele era correto, era bem visto por todo mundo via ele como uma pessoa boa, santa, fazia que ele era tudo certinho, que bom, né? Mas amar a Deus que é bom, ele não amava, ele amava a si mesmo. Por isso lá se achava tanto que nem acolheu Jesus direito. Todo judeu, quando acolhe, recebe um convidado, o que ele faz? Dá um pouquinho de água para o convidado lavar o pé, é normal, todo judeu faz isso. Dá um beijo quando ele chega, o ósculo da paz, e às vezes ungia a cabeça com óleo. Todo judeu acolheu um visitante assim. Esse fariseu não acolheu Jesus nem, não deu água para ele. Jesus reclamou: você não deu água para lavar os pés, você não me deu o beijo da ósculo da paz, você não me deu óleo, não me ungiu a minha cabeça, não fez nada. Você não demonstrou amor nenhum. Você não demonstrou, né? Você não demonstrou arrependimento. Você não demonstrou nada. Você nem me acolheu como você acolhe qualquer outra pessoa. Já essa mulher não. Quando eu cheguei, ela chorou nos meus pés, enxugou com os cabelos, beijou os meus pés, lá ungiu com perfume. Ela tem amor por Deus. Por mais que ela tenha muito mais pecados do que você, por mais que o número de pecados dela seja maior que o seu, ela vai ser salva, a fé dela vai salvá-la, porque a fé dela vai fazer ela se arrepender e receber o perdão. Você não. Os poucos pecados que você tem, não recebe o perdão porque você não se arrepende. Não importa, meu irmão, nós temos pouquinhos pecados. Se esses pouquinhos pecados a gente não se arrepende, a gente não muda, não vai. Aquele que faz um bocado de pecado lá, que é um prostituta, que é um ladrão, que é outro, se arrepender e mudar de vida, ele é salvo, você não. Porque a multidão de pecados que ele cometeu foi perdoado. Esses pouquinhos que você comete um dia do outro, não foram porque você não se arrependeu. Aí somos como um fariseu, em vez de ser como uma mulher pecadora. É claro que Deus quer as duas coisas. É claro que Deus quer que nós amemos Ele sobre todas as coisas, que Ele amemos Ele muito e cada vez mais pecamos menos. Mas para a gente começar a pecar menos, precisa buscar amar mais a Deus. Não é o contrário. Tem gente que se esforça para fazer coisa para dizer que está amando a Deus. Não é assim não. É o contrário. É amando a Deus e sentindo o amor de Deus que a gente vai se transformando.
Tem gente que tem crise de consciência. Eu não faço a coisa certa, Deus não ama Deus, Deus não me ama. Besteira. Se você quer mudar, se você quer lutar, se você perseverar, isso quer dizer que você ama Deus. E busca amar mais, que a sua vida vai mudar, os seus pecados vão apagar-se, vão se perdoar. E não se esqueça que Deus nunca mudou de te amar, Ele ama, não importa se tem muito ou poucos pecados. Deus já amou tanto essa mulher aqui cheia de pecado, como amou o fariseu, com o mesmo amor. Só que um não recebeu o amor porque estava com o coração fechado, porque se achava como o amor da coisa. O outro não recebeu porque reconheceu, porque se arrependeu, porque estava com o coração aberto. Deus ama todos, mas receber o amor de Deus é diferente. A gente recebe de maneira diferente, porque não se arrepende ou porque não dá o perdão. Toda missa, você reza 300 textos aí, na hora do Pai Nosso: Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é isso que a gente reza? Que a gente repete com o papagaio todo dia? Aí vem com a cara lavada, com a cara de pau, sentar no banquinho do lado do padre: perdoa, padre. Mas não quer perdoar ninguém, que você não ofendeu. Perdoa mais, aquele fulano de tal não quer saber, não quer olhar na cara, não quero perdoar, deixa ele de lado. Aí vem na missa: Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor. Aí vai lá fora, passa, olha na cara do outro, você nem quer perdoar. Pai, aí vem: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele. Deus pelo menos é lógico e coerente. Você está rezando assim, é assim que Ele vai fazer. Porque é claro, não é simples fato de uma oração também, rezei assim, Ele vai fazer assim. Não, porque Deus sabe, quando a gente perdoa, o nosso coração está aberto para perdoar. Um coração fechado para alguém é um coração fechado para Deus. Se você não aprende a dar o perdão, se você não consegue dar o perdão, como que você não receber o perdão também? Como também tem um coração aberto, não vai. Ou você não consegue perdoar, aí você fica escravo de algum pecado, não tem jeito. Quando você não se arrepende, você fica escravo do seu pecado, que te faz doer o coração. Tem muita gente que não se perdoa, né? Fez uma coisa lá no passado, fez ontem, fez antes de ontem, faz um pecado sempre quer se perdoar. Não perdoa, não, devia ser assim, não devia ser assim. Aí o pecado está lá nos seus ombros. E Deus está doido para te perdoar. Deus está doido para tirar isso dos seus ombros. Você está lá: não perdoa, não sei, eu sou o pior de todos, eu sou uma porcaria, eu não sou nada. Se você não se perdoa, quem vai te perdoar? Se você não aceita isso na sua vida e começa a lutar para mudar, se perdoando, aceitando que já passou, já está errado, já foi feito, como Davi, não tem mais como ressuscitar aquele homem. Eu quero mudar o meu coração agora, eu vou consertar o meu coração agora. Então eu perdoo para receber o perdão de Deus. Ou quando você não é escravo do seu pecado, que te faz infeliz, triste, com a consciência dolorida, você é escravo do pecado do outro. Tá bom, Pai, me perdoei, Deus me perdoou o meu pecado, mas eu não preciso perdoar o pecado que o outro fez comigo. Aí o pecado do outro pesa sobre você. Aí o pecado do outro continua te incomodando. Não adianta de nada. Você se livrou dos seus pecados, mas continua preso no pecado do outro. Continua agarrado no pecado do outro, não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão. A maior de todos os males é a falta de perdão, sim. Porque Deus quer nos libertar do pecado, do seu e do outro, que você fica amarrado porque não perdoa. E como o pecado sempre é uma barreira entre nós e Deus, se o pecado é sempre essa barreira entre para que a gente possa alcançar o amor de Deus, sentir o amor de Deus, sentir próximo de Deus, sentir que Deus está próximo de nós, sentir que Deus está do nosso lado, que Deus cuida, que Deus nos protege, é o pecado que nos faz impedir de sentir isso. Então, se você não se arrepende, o pecado vai continuar te afastando de Deus. Se você não perdoa o irmão, o pecado vai continuar te afastando de Deus. E você vai achar que Deus não te ama, que Deus está longe de você, que Deus não faz nada por você, que Deus não muda nada. Mas o pecado está entre você e Deus. Quando não é o seu que você não consegue se perdoar, ou não consegue se arrepender, é o pecado do outro que você não consegue perdoar. Por isso a vida é mais difícil, por isso os relacionamentos dentro de casa, fora de casa, é tudo muito difícil. Porque o coração não aprendeu a amar, o coração não aprendeu o que o ser humano mais precisa.
precisa aprender para sobreviver. Se você não se convence que Deus quer te perdoar, você precisa do perdão de Deus sempre, que você precisa dar o perdão, você não vai viver bem. Você não vai viver bem. Vai dar até tilt na da sua vida. Não vai. Não vai ter paz, não vai ter. Então, meu irmão, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Ou você aprende que precisa do perdão de Deus e precisa perdoar, ou você vai viver essa vida amarga aí mesmo. A vida vai ser assim até o último dia dela. Você vai ter que entrar nessa dinâmica de pedir perdão e dar o perdão. Entra nessa escola, aprende com isso enquanto você tem vida, para que você possa aproveitar o que a vida tem de bom. O dom da vida, a maravilha de se sentir livre, em paz, de se sentir com o coração livre para amar, livre para olhar para os olhos das pessoas tranquilamente, falar com as pessoas tranquilamente. Sentir isso que Deus quer que a gente sinta aqui na terra como ser humano. Deus não quer para ser escravo de nada, ter dificuldade para fazer nada. Deus quer a gente em paz, livre, mas para isso precisa entrar nessa dinâmica de perdoar, de dar o perdão. E de receber, e de buscar sempre. A gente tem que estar sempre na igreja, sempre rezando, sempre lendo a Bíblia, porque o pecado que você vai cometer precisa de arrependimento, e o arrependimento vem de Deus. Amanhã você vai cometer um pecado, depois da manhã, mas esse pecado precisa de arrependimento. Esse arrependimento vem do contato com Deus. Longe de Deus, o pecado vai aumentando, vai acumulando. Não é assim que acontece? Fez um pecadinho, não se arrependendo, aí fez outro pecado, aí vai. Aí um pecado puxa o outro, um pecado puxa o outro, aí daqui a pouco está lá. Começou com um pecadinho, começou com uma coisa lá, né, leve, daqui a pouco fazer um absurdo que ninguém pensava que você ia fazer. É assim. Você não tem contato com Deus, você não tem. É isso. Quem trabalha de você, aquela porta fechando para Deus, quem está trabalhando é demônio. O demônio só vai aumentando o pecado, só vai fazendo a coisa crescer, só vai fazer você se atolar mais, se afundar mais. Aí é um coração duro, um coração amargurado, um coração. Porque quem trabalhou ali, que a porta fechada para Deus e para o outro, é inimigo de Deus. Com palavras, com situações, com pensamentos. Aí. Se você me diz que você vive em paz sem perdoar alguém e sem pedir perdão a Deus, primeiro eu não vou acreditar em você, né? Vai em paz mesmo. E se viver em paz, me prova, para isso vai estar bem com todo mundo. Então, pelo menos com a tua casa, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, se estiver bem, aí me prova. Mas com certeza não vai estar. Porque não sabe perdoar, porque ainda não buscou o perdão de Deus. É o que Deus está tentando nos fazer com esses exemplos de Davi, com o exemplo dessa mulher pecadora e com o exemplo do próprio fariseu que tinha coração fechado, por isso não recebeu perdão nenhum, por isso nem sabia se relacionar com Jesus, nem acolhê-lo. Pensamos a Deus que a gente abra o nosso coração para aprender isso. Das coisas mais difíceis, é mais difícil perdoar, receber o perdão de Deus não é fácil, não é? O perdão demora tempo. A gente recebe alguma coisa, a gente recebe certas coisas na vida que endurecem nossos corações. Precisa de muita adoração, de muita comunhão, de muita leitura da palavra, para que o nosso coração possa se amolecendo, né? Para que a gente possa dando perdão. Até um dia a gente conseguir dar o perdão mais muito que, como Deus, né? Deus dá o perdão imediato. A gente pecou, Deus já quer dar o perdão, porque ele não fica ofendido muito tempo, ele não fica magoado muito tempo, não fica no momento, né? A gente quer assim, então 2 anos magoado, 3 anos não falar com a pessoa, 4 anos, normal, infelizmente é assim, ser humano. Deus perdoa amanhã não, você cometeu o pecado, daqui a pouco vai ter que perdoar, porque ele não fica nessas crises de como é que magoa, fiquei triste, que não sei o que, ela não vou falar. Vai se ficar assim com a gente, coitado da gente. O ser humano, infelizmente, precisa. Você precisa se convencer que quando algo te machuca, você precisa buscar aquele que vai amolecer, tirar do seu coração, né, esse sentimento. Por isso, não está precisando perdoar, reza mais, adora mais, lê mais a Bíblia, pede mais a Deus para amolecer. Quanto mais Deus vai encurtando o tempo de dar o perdão para a pessoa. Se você for distanciar de Deus, aí perdão. Você nunca vai conseguir dar o perdão. Desculpa, você nunca vai conseguir. A graça do perdão vem de Deus. Vem de Deus. Se você não busca, o seu coração não vai estar disposto a perdoar. Se você não reza, se você não busca Deus, não vai estar. E não vai se arrepender também. Logo não vai dar nem vai receber.
aí, meu irmão, a vida é essa vida aí, afadada à tristeza. E Deus não nos criou para isso. Deus não quer que seja assim. E Deus está aí, de braços abertos, esperando para te dar a graça para que você se arrependa, te dar a graça para que você perdoe, você se sinta melhor, mais em paz com essa mulher. Entrou ali chorando, e lá, esperneando, aos pés de Jesus, mas saiu com certeza uma mulher diferente, nova, em paz, com ela mesma, com Jesus e até mesmo com os outros. Mesmo que os outros não olhassem para ela, continuassem olhando da mesma maneira, mas ela estava em paz com ela mesma, porque ela recebeu o perdão de Jesus e ela se perdoou também. E conseguiu perdoar talvez aqueles que olhavam para ela de uma maneira errada. O fariseu, por exemplo, né? Ela podia muito bem pensar, não vou entrar na casa desse homem não, esse homem aí, né? Ela nem pensou nisso, quebrou o orgulho dela, entrou na casa, pediu perdão e pronto. Porque conseguiu perdoar talvez também o fariseu, conseguiu perdoar as pessoas, pediu perdão, conseguiu perdoar todo mundo, se perdoar e receber o perdão de Deus. Logo, sai dali uma mulher justificada, salva. Foi a última frase de dizer, vai em paz, a tua fé te salvou. Salvação e paz só vem quem busca o perdão e dá o perdão. Fora disso, não tem outro caminho que a gente se convença disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.